Olá, como vos prometi no vídeo sobre o que é que está por detrás da sensação de cansaço e desequilíbrio, venho então passar o conteúdo de forma mais lógica e mais científica sobre o tema da energia e como se relaciona com os quatro campos energéticos, físico, mental, emocional e espiritual, sendo este vídeo sobre a energia e o estado de matéria. Vamos ver? Tudo é energia neste universo. Então, o que é energia? É tudo o que existe no universo. Toda a matéria é energia ou forma de energia. Energia é força, é toda a capacidade de criar trabalho. Albert Einstein provou a existência da energia na sua primeira fórmula, em que diz que energia é igual à massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. A massa, a matéria, e a energia são duas expressões da mesma substância cósmica. Assim, podemos deduzir que tudo no universo é energia em primeiro lugar, toda a espécie de energia é a base de toda a existência e vida, e tudo o que é materializado tem um campo energético. Podemos deduzir que também o homem, em primeiro lugar, é um corpo energético em uma aparência física. Mas antes de falarmos do homem, vamos falar de forma leve dos vários tipos de energia que podemos visualizar no nosso cotidiano. Na maior parte das vezes, são tão subtis que nunca lhes prestamos atenção ou até nem sabemos que existem. É de mencionar que sempre que uma substância entra em contacto com outras, pode ocorrer várias reações, desencadeando energia de inúmeras formas. Em primeiro lugar, vou-vos passar uma noção do que é energia potencial e energia cinética, que são inerentes de todos os processos existentes no universo. Recapitulando, energia é a capacidade de realizar trabalho. Energia potencial é energia armazenada, imóvel, parada. Por exemplo, uma mola comprimida, um objeto pendurado, um homem, uma célula, um átomo, etc. Energia cinética é energia em movimento, é a ação. Por exemplo, a mola em movimento a descomprimir, o objeto que está pendurado numa determinada altura em movimento, a cair, o homem a realizar movimento, por exemplo, a correr, etc. Sempre que há movimento, há energia cinética. Para que possamos compreender que tudo é energia neste universo e como a energia está relacionada com a matéria, sendo esta apresentada em vários estados físicos, líquido, gasoso, sólido, etc., vamos dar uma olhadela nos seguintes exemplos de energia. O homem descobriu energia calorífica térmica através do fogo. E através do subproduto da água a ferver, o homem descobriu o vapor, que lhe foi muito útil na invenção da máquina a vapor. E ao ligar um volante ao eixo das bielas de uma máquina a vapor, o homem passou a dominar a energia mecânica, que nada mais é que energia potencial mais energia cinética igual à energia mecânica, que hoje podemos verificar em muitos outros exemplos. Para que possamos entender como se propaga a energia, falamos agora de energia radiante. A energia radiante desloca-se através de ondas eletromagnéticas, ou seja, propaga-se de um ponto ao outro no espaço ou em um meio material com uma certa velocidade. Por exemplo, o Sol transfere energia para a Terra através de ondas eletromagnéticas. As estrelas também são uma grande fonte de energia e propaga-se através de ondas eletromagnéticas. As duas formas mais conhecidas destas energias são o calor e a luz, mas há outras. A luz,
é uma onda eletromagnética, uma combinação de campos elétricos e magnéticos. A luz é detectada pelos nossos olhos e o calor e os raios infravermelhos são detectados pela nossa pele. Contudo, a maior parte das energias não são perceptíveis aos nossos sentidos, ou seja, não podemos ver nem sentir. Vamos assim dar uma olhadela a um espectro eletromagnético para que possam compreender melhor. Como podemos ver, através do espectro eletromagnético, o comprimento da onda em 1 depende da frequência em 2. Em baixas frequências, maior comprimento de onda. Temos as ondas de rádio, micro-ondas. Em altas frequências, baixo comprimento de onda, os raios X, os raios gama. E conforme a frequência, temos as condições necessárias para vários tipos de energias e matéria, inclusive nós. Falamos então de energia química. Está relacionada com a maior parte das substâncias materiais. Resulta das complexas cadeias químicas que conservam as coisas unidas. A matéria é composta por pequenas partículas chamadas átomos. Podemos dizer que toda a matéria é composta por átomos. No exemplo anterior, no espectro eletromagnético, podemos verificar que os átomos situavam-se ou despropagam-se por frequências altas e baixo comprimento de onda. Neste exemplo que agora vai aparecer, podemos verificar os vários estados físicos da matéria, sólido, líquido, gasoso, e a forma como os átomos distribuem-se na matéria. Neste exemplo, no átomo, verificamos ou podemos visualizar que dentro do átomo há um núcleo e que lá dentro está armazenada energia em forma potencial. Neste núcleo estão prótons e nêutrons. À volta do núcleo estão eletrões. Assim podemos dizer que os átomos são compostos por prótons, carga positiva, eletrões, carga negativa e nêutrons, carga neutra. Os átomos podem atrair-se, repelir-se, energia magnética, e fundir-se, fusão, ou dividir-se, fissão. Quando os átomos se interligam através da atração de partículas numa união subatômica, forma-se uma nova substância, e esta chama-se molécula. Como podemos ver, nas suas interligações há uma transferência de energia, e essa energia é a energia química. Vamos ver como é que a energia química está relacionada com a energia elétrica. E ao falarmos de energia elétrica, podemos ver a origem do nome. Ela deriva do latim elétron, amante do âmbar. Foi descoberta por um filósofo grego chamado Tales de Mitelo, que ao esfregar um âmbar a um pedaço de pele de carneiro, observou que pedaços de palhas e fragmentos de madeira começaram a ser atraídos pelo próprio âmbar. Mais tarde, foi designado o processo de eletrificação por atrito. A partir daí começaram os notórios desenvolvimentos da eletricidade e as suas origens, até aos dias de hoje. A energia elétrica envolve um movimento de minúsculas partículas subatômicas chamadas eletrões, que faz parte da constituição de um átomo, de uma posição de alto potencial elétrico para um baixo potencial elétrico, através de um fio condutor. Deu-se então a transformação da energia química em energia elétrica. A partir daí, o homem inventou as primeiras pilhas, os geradores, as redes elétricas. O homem descobriu que esta energia era altamente adaptável a diversas formas de trabalho e também facilmente convertível a outras espécies de energias. Com isso, criou o calor, luz, rádio, imagens de televisão e muito mais. Inclusive, conseguiu aumentar a sua capacidade de raciocínio através de um computador e até conseguiu chegar ao que hoje conhecemos como smartphones. E ao falar de energia química e de energia elétrica, vamos falar também de energia nuclear. É um resultado originado através da libertação dos núcleos atômicos de certos minerais, como por exemplo o urânio,
e outros que se desintegram de forma radioativa, quando há fissão nuclear ou quando certos núcleos ligeiros há uma fusão nuclear. Então podemos ver através dos exemplos de cisão ou fissão nuclear, que consiste no quê? Consiste em quebra ou divisão de um núcleo atômico instável e pesado através de um bombardeamento de nêutrons lentos, libertando energia. Essa energia é energia nuclear. Não esquecendo que estamos a falar de minerais radioativos. Agora, no exemplo da fusão nuclear, é um processo pelo qual núcleos pequenos se juntam, formando núcleos mais pesados e libertando uma grande quantidade de energia. E essa energia que é libertada é energia nuclear. Biocósmica. A energia biocósmica existe em tudo o que tem vida, como as plantas e os animais, e por fim o homem. Conhecida também como energia vital, sendo ela a raiz para criar e alimentar a vida de qualquer espécie. O homem e o seu fascínio pela natureza levou-lhe a desenvolver ciências como a bioenergética e a biodinâmica. E ao falarmos de bioenergética, falamos do estudo das transformações de energia nos seres vivos, proveniente dos nutrientes em trabalho, energia mecânica, para consequentes processos bioquímicos, energia química, térmicos e elétricos. Falamos de processos como a fotossíntese, a respiração celular, o metabolismo e sinapse elétrica proveniente dos neurónios do sistema nervoso. De forma geral, na medida em que fomos evoluindo nas nossas descobertas e melhorando as nossas técnicas e equipamentos, podemos constatar que toda a matéria era formada por moléculas e estas por minúsculas partículas chamadas átomos, e que os átomos eram formados por partículas ainda mais pequenas, chamadas de eletrões, prótons e neutrões. Mais tarde verificamos que cada próton e neutrão são constituídos por partículas ainda mais pequenas, chamadas quarks. Cada um tem 3 quarks. Os quarks eram vistos como pontos indivisíveis. Recentemente, os pontos que se observavam não eram pontos, mas sim partículas unidimensionais, alongadas como fios, muito semelhantes às cordas utilizadas nas guitarras, que vibram e que assim passaram a ser chamadas de superstrings. As superstrings vibram num movimento ondulado e carregam energia. Os físicos dizem que estas cordas ultracurtas, subtis, vibram em frequências diferentes e que esta diversidade de frequências é a única responsável pelas diferentes formas de matéria existentes no universo. As diversificadas vibrações de superstrings aparecem nos instrumentos científicos como prótons, eletrões, quarks, fotões, até mesmo as partículas de luz, etc. E o que chamamos de fotão, uma partícula de luz, não é mais nem menos do que uma superstring vibrando uma determinada frequência, tal qual uma nota Dó, vinda, por exemplo, de uma corda de guitarra, vibrando numa frequência específica. Assim sendo, podemos dizer que o mundo como um todo, na sua combinação de átomos e moléculas, é uma sinfonia. Podemos mesmo dizer que o mundo que nos rodeia é uma sinfonia de cordas vibrando nas mais diversas frequências. Até mesmo nós, humanos, somos superstrings vibrando nas mais diversas frequências. E para que possamos compreender tudo isto melhor, voltamos à energia. A energia ou campo de energia cósmica desloca-se no espaço num movimento ondulatório vibrando sem parar. À medida que ela se expande pelo espaço, carrega simultaneamente de energia. Este campo, à semelhança do campo eletromagnético, produz um amplo espectro de frequências e energias. As vibrações, frequências mais baixas, carregam energias relativamente mais baixas. E é nesta extremidade mais baixa do espectro que o campo de energia cósmica cria a matéria do universo.
As vibrações densificam-se como formas sólidas visíveis aos nossos sentidos e à nossa consciência. O nosso corpo físico é feito desse corpo denso com energia e vibrações baixas. Assim, sendo as baixas vibrações que originam baixos campos energéticos, são responsáveis pela criação de tudo o que é matéria, os átomos, os corpos, a terra, as árvores, etc. Quanto às altas vibrações e energias, elas são responsáveis por tudo o que rodeia os nossos corpos e permeia o universo inteiro e subtil, como por exemplo a energia vital e a nossa aura, que é o campo bioenergético. Portanto, este campo subtil com as suas altas vibrações é a própria fonte de energia cósmica, no seu estado puro, que supre inclusive os nossos corpos de energia vital. A energia vital é responsável por manter os nossos corpos vivos, saudáveis e logo equilibrados. A vitalidade e a saúde do corpo provém de 4 fundamentais fontes de energia, ou seja, forças vitais que são a programação genética, o DNA, o alimento sólido e líquido transformado em nutrientes, o ar, o oxigênio, a energia subtil, ou seja, a soma destas 4 fontes é igual à energia vital, igual à vida. Mas será que todo este conceito energético já não era compreendido antes das descobertas do homem? Sim, a filosofia oriental é a primeira a identificar a energia vital. Conhecida por prana pelos indianos, chi pelos povos da China, ki pelos povos do Japão, ao longo da história os gregos chamavam-lhe de pneuma e os hebreus de ruá. E mais tarde no Ocidente, Mesmer chamou-lhe de magnetismo e Reshbach força ódica. A energia vital influencia todos os aspectos da nossa vida e é por isso importante que o fluxo circule livremente em nós e à nossa volta. A nossa sociedade, com os seus hábitos antinaturais, os seus tabus, as novas formas de escravatura e autoescravatura, cria no homem bloqueios energéticos. Sempre que o fluxo da energia é bloqueado, total ou parcialmente, as células podem sofrer de asfixia em maior ou menor grau, afetando a nossa saúde e a nossa vida, dando-se desequilíbrio energético. Contudo, existem muitas técnicas de reequilíbrio da energia vital. Até mesmo o processo natural, como o descanso, favorecendo o estado físico, mental, emocional e o entendimento do que está a criar o bloqueio, fazendo a respectiva limpeza, reestruturação e nutrição dos campos energéticos. Eu sugiro Reiki. Reiki é uma das técnicas mais usadas pelos povos orientais para canalizar a energia vital. O processo é feito através de sintonizações de mestre para aluno e canalizado através das mãos, do emissor para o receptor, ou seja, da pessoa que aplica para a pessoa que recebe. Sendo uma técnica não invasiva, pode ser aplicada a qualquer pessoa, em simultâneo com qualquer tratamento, transmitindo uma sensação de bem-estar, sentindo a melhora em muitos níveis, físico, mental, emocional e espiritual, que é a abertura de consciência, ajudando a provocar as mudanças necessárias para nos tornarmos pessoas com uma maior capacidade potencial para nos realizarmos. Espero que tenham gostado desta primeira parte, que vos tenha trazido algum entendimento. Vai haver continuação. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, disponham. Também estou a dar cursos de Reiki nível 1 e nível 2, se for do vosso interesse. Algum esclarecimento sobre a técnica, os meus contactos vão estar a aparecer aqui embaixo. Grata pelo vosso tempo. Até mais.